Seja prudente para que o Senhor possa ser contigo. Em 1 Samuel 18, de 1 a 5, então 1 Samuel capítulo 18, do versículo 1 ao versículo 5, nós vemos a amizade, de Jonathan, filho de Saul, com Davi. Então percebemos que quando você é escolhido pelo Senhor para desenvolver algo, até o que o inimigo intenta contra você acaba por te dar engajamento, e proteção, experiência e livramento, para que o projeto do Senhor se realize. Então, em 1 Samuel 18, de 1 a 5, nós vemos aqui: sucedeu que, acabando de falar com Saul, Davi, a alma de Jonathan se ligou a Davi, e Jonathan amou a Davi como a sua própria alma. Saul, naquele dia, o tomou e não lhe permitiu que tornasse para a casa de seu pai. Jonathan e Davi fizeram aliança, porque Jonathan amava com a sua própria alma. Despojou-se Jonathan da capa que vestia e deu a Davi, como também a armadura, inclusive a espada e o arco e o cinto. Saía Davi onde quer que Saul enviava e conduzia com prudência, de modo que Saul o pôs sobre as tropas do seu exército e era de benquisto de todos e até dos próprios servos de Saul. Porém, em 1 Samuel 18, de 10 a 13, nós percebemos que no dia seguinte um espírito maligno da parte de Deus se apossou de Saul, que teve uma crise de raiva em casa, e Davi, como nos outros dias, dedilhava a harpa. Saul, porém, trazia na mão uma lança, que arrojou, dizendo: encravarei a Davi na parede. Porém, Davi se desviou dele por 2 vezes. Saul temia Davi, porque o Senhor era com este e tinha retirado-se de Saul. Pelo que Saul afastou de si e o pôs por chefe de 10.000. Ele fazia as saídas e as entradas militares diante do povo. Então, é isso. 1 Samuel 18, de 17 a 19, disse Saul a Davi: eis que Merabe, minha filha mais velha, que te darei por mulher, ser-me somente filho valente e guerreiro às guerras do Senhor. Porque Saul dizia consigo: não seja contra ele a minha mão, e sim a dos filisteus. Então nós percebemos que ele desejava a morte de Davi, porém ele forjava uma forma, de na guerra os próprios filisteus, acabarem por tirar a vida de Davi e não fosse imputado isso a ele. Em 1 Samuel agora 18, de 20 a 21, nós temos aqui ainda antes, Samuel ele disse a Saul: eis aqui Merabe, minha filha mais velha, que te darei, no versículo 17, por mulher, ser-me somente filho valente e guerreiro, do Senhor, porque Saul dizia consigo: não seja contra ele a minha mão, e sim a dos filisteus. Porém respondeu Davi a Saul: quem sou eu, e qual é a minha vida e a família de meu pai Israel, para vir a ser eu genro do rei? Sucedeu, porém, que ao tempo em que Merabe, filha de Saul, devia ser dada a Davi, foi dada por mulher a Adriel, Meolatita.
Em 1 Samuel 18, de 20 a 21 agora. Mas Mical, a outra filha de Saul, amava Davi. Contaram-no a Saul e ele lhe agradou. Disse Saul: Eu lhe darei, para que ele lhe sirva de laço, para que ela, lhe sirva de laço, e para que a mão dos filisteus venha a ser contra ele. Pelo que Saul disse a Davi: Com esta segunda será hoje meu genro. 1 Samuel 18, 25, nós vemos aqui, então disse Saul: Assim darei a Davi, o rei não deseja dote algum. Assim direi, a Davi: o rei não deseja dote algum, mas sem prepúcio de filisteus para tomar a vingança dos inimigos do rei, porquanto Saul tentava fazer cair a Davi pela mão dos filisteus. Então agora ele fala que não quer dote pela essa segunda filha, e sim prepúcio, de filisteus. E aqui ele estipulou, sem prepúcio. Então a ideia dele é que nessa tentativa Davi fosse vencido pelo filisteu, e ele ficasse livre de Davi sem usar, das próprias mãos. Ele não sujasse as próprias mãos. 1 Samuel 18, de 27 a 30. Dispôs-se Davi e partiu com seus homens e feriram dentre os filisteus 200 homens. Trouxe os seus prepúcios e entregou todos ao rei, para que lhe fosse genro. Então Saul lhe deu por mulher a sua filha Mical. Viu Saul, reconheceu que o Senhor era com Davi, e Mical, filha de Saul, o amava. Então Saul temeu ainda mais a Davi e continuamente foi seu inimigo. Cada vez que os príncipes dos filisteus saíam à batalha, Davi lograva mais êxito do que todos os servos de Saul. Portanto, o seu nome se tornou muito estimado. Então, olha só, ele pensa em dar essa segunda filha para que ele caia na mão dos filisteus, pede a ele que uma quantidade muito grande de prepúcios de filisteus para que, sem prepúcio, para que nesse intento talvez Davi fosse vencido por eles. Mas isso não acontece, mesmo ele vendo que o Senhor era com Davi, ele continua com aquele ódio, com aquela ciúme, com aquela coisa, a ponto de mandar, achar que através da guerra ele fosse morrer. E na guerra o que acontece é que ele tem cada vez mais fama, passa a ter cada vez mais estímulo perante o povo. Então é aquela coisa, quando o Senhor escolhe, os que intentam contra você acaba por fazer com que você fique mais conhecido ainda, E nós vemos aqui que o Senhor, quando Ele é contigo, Ele precisa que você se torne sábio, para que você, ao ser sábio, possa ter auxílio, inclusive, das pessoas, que vão contribuir para que o projeto, para que o processo, continue e que tenha êxito, no final. E para isso você tem que ser, Deus, ele usa ou capacita, a pessoa para ser prudente, porque só com prudência você consegue tamanho êxito, Então Davi, por exemplo, ele venceu o gigante Golias, mas ele fugia de Saul. Por quê? Porque ele sabia que mesmo Deus não aprovando mais agora os intentos e os desígnios de Saul, mas ele tinha ungido ele rei. Então, enquanto Deus não mudasse, não fizesse essa transição, Saul, ele não sentia que Saul estivesse na mão dele. Ele deixava, para que Deus resolvesse isso com Saul e não que ele intentasse contra a vida de Saul. Então é muito interessante essa lição de humildade perante não o Saul, mas a Deus, que
Senhor que ungira Saul. 1 Samuel 19:6, que mostra que Davi ele era um grande homem, era corajoso, era valente, mas ele tinha muito temor, né, de Deus, e sabia que ele era muito miserável, né, como ser humano, e que se o Senhor dissesse alguma coisa ele faria, senão ele não se opunha. Saul, atendendo à voz de Jonatã, jurou: tão certo como vive o Senhor, ele não morrerá. Que Jonatã ele intercede, né, pela vida de Davi. E aí Saul jura, né, que não faria mal a Davi devido à intercessão de Jonatã. Em 1 Samuel 19, de 9 a 10, porém o espírito maligno da parte do Senhor tornou sobre Saul. Estava este assentado em sua casa e tinha na mão a sua lança, enquanto Davi dedilhava o seu instrumento musical. Procurou Saul encravar a Davi na parede, porém ele se desviou do seu golpe, indo a lança ferir a parede. Então fugiu Davi e escapou. Opressão maligna, né, que Saul tinha, e todos nós estamos sujeitos a ela. Até o Senhor, né, até o Jesus no deserto, né, o inimigo tentou oprimi-lo. Então ninguém está livre, né, dessa opressão. Jonatã encontra-se com Davi. Jonatã ele intentava, né, para ver se Saul amenizava em relação a Davi, mas Saul por um tempo parecia que ficava calmo, né? O espírito maligno não estava sobre ele, mas assim que o espírito se apossava dele, ele intentava contra Davi novamente. Em 1 Samuel 19:12, nós vemos aqui, ó, então até antes um pouquinho, no capítulo 19:11, porém Saul naquela mesma noite mandou mensageiros à casa de Davi que o vigiasse para ele o matar pela manhã. Disso soube Davi por Mical, sua mulher, que lhe disse: se não salvares a tua vida esta noite, amanhã será morto. Então Mical desceu Davi por uma janela e ele se foi, fugiu e escapou de Saul. Jonatã, né, filho do rei, ele tinha feito uma aliança, né, com Davi. Se nós vemos aqui 1 Samuel 20, de 12 a 13, nós vamos ter que: e disse Jonatã a Davi: o Senhor Deus de Israel seja testemunha, amanhã ou depois de amanhã, a estas horas, sondarei meu pai. Se algo houver favorável a Davi, eu te mandarei dizer. Mas se meu pai quiser fazer-te mal, faça com Jonatã o Senhor que a este aprouver. Se não tu disser, saber eu não te deixarei embora, para que sigas em paz e seja o Senhor contigo, como tem sido com o meu pai. Então ele faz aqui um trato com Davi, que ele ia sondar, né, junto ao pai para ver, porque ele falava para Davi que o pai não tinha nada contra ele, porém Davi, né, tinha passado por essas situações e sabia que não era verdade. Porém, Jonatã ainda não tinha, né, tido a astúcia de perceber. Porém, Jonatã combina com ele algo que faz com que ele perceba, né, ele percebesse que realmente o pai intentava contra a vida de Davi. Ele fala que com Saul, numa festa,
que Davi não estava presente porque tinha ido fazer um sacrifício. Porém, o pai dele irou contra ele, né, por ele ter permitido Davi ir. E ele percebe, né, que realmente o pai dele estava intentando contra Davi. Então, Jonathan encontra-se com Davi após o combinado entre eles de não expor Davi, né? Eles combinam algo lá que para que Davi soubesse que realmente o pai, né, dele tentava contra ele ainda. E aí eles se encontram e depois disso eles se despedem, se separam, né? Porque Jonathan vê que realmente o seu pai Saul tentava contra Davi. 1 Samuel 20, de 42 a 43, nós temos aqui. Disse Jonatas a Davi: vai-te em paz, porquanto juramos ambos em nome do Senhor, dizendo: o Senhor seja para sempre entre mim e ti, e entre a minha descendência e a tua. Então se levantou Davi e se foi, e Jonatas entrou na cidade. No capítulo 21, né, de 1 Samuel, vemos Davi fugir do rei, né, Saul, indo para Gate, onde reinava o rei Aquis. No capítulo 22, nós temos Saul matando até mesmo sacerdotes, né, por julgar que estes havia protegido Davi. E interessante que Davi ele não confiava somente em suas forças. Esse era o grande trunfo de Davi. 1 Samuel 23, de 1 a 2, nós vemos aqui que foi dito a Davi: eis que os filisteus pelejam contra Keila e saqueiam as eiras. Keila era uma cidade, né? Consultou Davi ao Senhor, dizendo: irei eu e ferirei estes filisteus? Respondeu o Senhor Davi: vai-te e ferirás os filisteus e livrarás Keila. Então você vê que ele sempre recorria, né, ao Senhor. Em 1 Samuel 23, 5, partiu Davi com seus homens a Keila e pelejou contra os filisteus, e levou todo o gado e fez grande morticínio entre eles. Assim Davi salvou os moradores de Keila. Mesmo Davi tendo salvo, né, o povo da cidade de Keila das mãos dos filisteus, o Senhor diz a Davi: olha, eles vão vir e vão lhe entregar nas mãos de Saul. Então Davi se apartou da cidade. Você vê como é que é o ser humano. Ele sempre preza pelo mais forte, ou pelo que ele vê, né, como mais forte. Às vezes o coração dele, né, é enganoso. Ele não vê o interior e vê só o exterior, mas sempre foi assim, sempre será. Ou seja, maldito o homem que confia no outro. Somente o Senhor é bom. 1 Samuel 23, de 11 a 14, nós vemos que Davi encontra com Jonathan, né, e renova a aliança. 23, de 11 a 14. E no 1 Samuel 23, de 25 a 29, nós vemos que Saul, né, e seus homens vão ao encalço de Davi e o Senhor livra, né, novamente Davi das mãos de Saul. Nós vemos aqui, ó, Saul e seus homens se foram ao encalço dele, e isto foi dito a Davi: pelo que desceu para a penha que está no deserto de Maom. Ouvindo-o, Saul perseguiu a Davi no deserto de Maom. Saul ia de uma banda no monte, e Davi e os seus homens da outra. Apressou-se Davi em fugir para escapar de Saul, porém este e os seus homens cercaram Davi e os seus homens para o prender. Então veio o mensageiro a Saul dizendo: apressa-te e vem, porque os filisteus invadiram a terra. Pelo que Saul desistiu de perseguir Davi e se foi contra os filisteus. Por esta razão, aquele lugar se chamou Pedra de Escape. Subiu Davi daquele lugar e ficou nos lugares seguros de En-Gedi. Bom, que o Senhor nos proteja e nos guarde
sempre. Amém?